tornar a gravação. Vai ser a última prova de vocês, e aí o assunto vai ser esse assunto aqui. O ritmo e a música nas aulas de educação física, tá? Mas para alunos com deficiência, tá? Então a gente vai voltar para isso. Quais são os benefícios que ritmo e a música trazem para esses alunos com deficiência? É isso que a gente vai analisar hoje. Vamos lá. Quais são esses benefícios? É o que a gente já sabe, que a gente viu nas nossas primeiras aulas, quando a gente viu ritmo e música, quais são os benefícios que ele traz. Ele também traz para os alunos com deficiência. Por exemplo, trabalha a cognição, trabalha a afetividade, a socialização, o relaxamento, a comunicação, a expressão, a coordenação, a atenção, concentração, o ouvido, a percepção, a vivência da cultura e da arte e o tempo e o espaço, ou seja, todos os sons, né? Bom, eu vou enviar ainda. Vou enviar essa aula ao vivo e vou enviar esse slide. O que eu enviei para o Virtus 2 chegou. Chegou 2 aulas práticas. Ainda pode mandar mais uma aula prática. Eu só não enviei, gente, para a plataforma, porque a plataforma demora muito e às vezes não carrega. É horrível, porque é muito pesado o arquivo. E aí eu vou deixar só por e-mail, tá? Por isso que eu pedi o e-mail de vocês. Vou deixar só por lá, porque não adianta. Já tentei carregar e não carrega. Quando carrega, demora muito. É horrível. Aí, tá tudo no e-mail, falta mandar só um, tá? Uma aula prática. Lembra que outras pediram assim, gente, professora, você pode me enviar material de atividade que a gente pode fazer? Pois é, tá tudo lá. Tanto em formato de link do YouTube, quanto vídeos baixados já. Por ter baixado esses vídeos, é que tá muito pesado, eu não consigo enviar para a plataforma. Tá? Por isso que no final tem não sei qual, acho que é o terceiro, só é link do YouTube para vocês copiarem e colarem. Porque eu tentei pegar, se tá pesado com os vídeos baixados, eu vou tentar só os links. Mesmo assim estava pesado. Então, deixa só por e-mail mesmo, tá? Então, esses são todos os benefícios. E o que é legal, porque a gente vai entender cada deficiência. Por quê? Cada deficiência tem as suas características. O autista tem as suas características, síndrome de Down tem suas características, TDA, TDAH tem suas características, exatamente, deficiência intelectual, os cegos, cegos, surdos, têm também essa deficiência. Então, a gente precisa o quê? Saber quais são suas características, conhecê-los para saber como trabalhar a música e ritmo para eles. Porque, como a gente já percebeu, a gente já viu, a música e ritmo, ele traz diversos benefícios. Por exemplo, a questão da socialização, da cognição, da atenção, da expressividade. São benefícios muito importantes e necessários para ser trabalhados com os alunos autistas. Né? Os autistas eles têm dificuldade de se expressar, eles têm dificuldade de se comunicar, eles têm dificuldade muitas vezes de olhar no olho. Então, a música e o ritmo ele serve para isso. Diferente, por exemplo, por isso que a gente precisa entender cada deficiência, é o TDA e TDAH. Quais são as características do TDAH? Né? A questão da hiperatividade, eles são muito agitados, eles não param, então a gente tem que trazer um trabalho com eles de relaxamento, que é um dos benefícios, relaxamento, calma, concentração, coordenação, enfim, relaxamento, a afetividade, aquela questão da confiança, isso também vale para o autista, a questão de afetividade aí é a questão de confiança, quando ele confia no outro, ele se entrega mais. Então, ele oferece diversos benefícios a música e ritmo, mas a gente precisa entender cada deficiência para poder trabalhar de uma forma diferente com cada um. Cada caso é um caso. Por exemplo, os alunos cegos, os alunos surdos, eles têm deficiências, né, nos seus sentidos, mas tudo ali é perfeito. O restante, a questão cognitiva, a questão da inteligência, do pensamento, é normal. Só que aí a gente vai ter que trabalhar de acordo com o que eles precisam. A questão do quê? Do tato, do contato. Então, por isso a gente vai conhecer cada deficiência. Nós vamos ver o quê? Quais são as deficiências que a gente vai ver? Síndrome de Down, autismo, TDA, TDAH, dislexia, cegos, surdos.
Vamos para a síndrome de Down. Síndrome de Down, né, elas têm as suas características. Entre as suas características são olhos amendoados, né, maior propensão ao desenvolvimento de algumas doenças, como doença do coração, não é todos, mas eles são mais propensos a terem doenças do coração. Muitas das vezes já nascem com essa doença e logo tem que se operar, certo? Prega na palma transversal única, que é a foto que eu mostro aí da linha, é uma das características. E a síndrome de Down nada mais é que o quê? A presença de 3 cromossomos 21 em toda a maior parte das células. Ou seja, nós temos 2 cromossomos, eles têm um cromossomo a mais. Que até a campanha do síndrome de Down fala que é um cromossomo a mais do amor, né? Que eles têm um cromossomo a mais, eles têm 2, eles têm mais um. Então, em vez de eles terem 46, eles têm 47 cromossomos. Por isso que eles têm essas suas características. Dizem também que eles têm a questão sexual mais aflorada, né? Então, tudo isso você tem que saber, você tem que saber essas características. Mas eles podem se desenvolver normalmente, tudo vai do estímulo, né? Por isso que as aulas de educação física são importantíssimas. E também outras especialidades, tipo terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogos, é preciso, né, ter toda essa equipe para trabalhar com eles. E o profissional de educação física também, porque ajuda eles a desenvolver vários pontos importantes para eles, da questão da atenção, da concentração, da questão da cognição. Bem desenvolvido, eles conseguem ter uma vida normal. Muitos da gente já viu, né, que se formam, a gente tem casos aqui em Belém de menina que se formou, né, acho que foi administração. Já vi casos de síndrome de Down que casou. Claro que não é todo mundo, são casos raros, são poucos, porém pode. Isso vai muito da família, né? A questão de colocar profissionais desde cedo para desenvolver todas essas suas habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, a síndrome de Down, ela pode ser bastante desenvolvida, pode ser um ser humano que tem uma vida normal, mas vai desde, né, de criança você desenvolver ele e fazer com que ele tenha diversas experiências. E a educação física é uma área que pode fazer isso, né? Que trabalha não só a questão física, a gente já sabe muito bem disso, trabalha a questão cognitiva, social, afetiva. Então, tudo isso que eles precisam trabalhar, a educação física pode trabalhar na sala de aula ou até mesmo fora. E a música? E a música, como é que ela pode ajudar? Eu trago aí. A música, ela melhora a coordenação motora, certo? Ela facilita a aprendizagem e a memorização. Ela favorece o desenvolvimento das habilidades sociais, proporciona consciência corporal e estimula o movimento. Então, a música e o ritmo, ela estimula o movimento, a questão da expressividade, né? A questão da habilidade de movimento, da questão social. Se eu coloco uma dança, você vai ter contato com o outro. Eu lembro muito bem de quando eu trabalhava em academia, eu era professora de salão, e aí tinha um aluno que tinha síndrome de Down, era o Pedro. Ele amava as aulas de ritmo, ele só ia para as aulas de ritmo. E ele também fazia musculação, só que você tinha que ter um acompanhamento mais próximo com ele, porque ele não sabia contar. Mas assim, eu vejo que esse contar é uma dificuldade que a família teve, que não desenvolveu nele. Entendeu? Essa questão do contar. Ele sabia contar 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Então, pelo perfil da família que treinava lá, eles não tiveram todo esse cuidado de desenvolvimento com ele. Então, na hora dos treinos, a gente tinha que estar lá contando com ele cada série. Mas na dança, ele era super desenvolvido, ele dançava muito, ele dançava muito mais que muita gente lá. Então, a questão motora dele, a questão da coordenação dele, a questão dos movimentos era muito bom. Por isso que eu digo, a gente precisa oferecer diversas experiências, para não só trabalhar a questão de movimento, coordenação, para a gente trabalhar a questão cognitiva, a atenção, a concentração, o raciocínio lógico. E a educação física, a gente sabe que pode trabalhar tudo isso, mas a gente precisa desenvolver o máximo possível, né?
cada deficiência, no caso da síndrome de Down também. E aí eu trago um exemplo, né, de quando a gente tem esse cuidado, quando a família tem esse cuidado, todo esse amparo, eles podem se desenvolver perfeitamente. Eu trago aí, no caso, o Dudu do Casaco. Ele, vou até mostrar aqui, eu acho que eu tenho um vídeo dele. Não, o vídeo dele está lá para trás. O Dudu do Cavaco tem um vídeo dele, uma entrevista, que ele toca cavaco muito, muito bem mesmo. Ele ama a música. Então, eu estou trazendo um exemplo relacionado à música, à dança. Então, quando eles pegam algo que eles gostam, eles podem se desenvolver bastante. Alguém sabe tocar cavaco aqui? Olha aí. Eu também não sei nada. E ele é o craque do cavaco. Outro exemplo aí é essa banda aí, que tem autistas e tem o síndrome de Down lá atrás. A banda finlandesa PKN chegou à semifinal da Eurovision de 2015, o maior concurso de música da Europa. Ou seja, não era um concurso para deficientes, era um concurso da Europa de 2015, tá? De músicos. E eles chegaram na semifinal, né? E são autistas e com síndrome de Down. Ou seja, conseguiram se desenvolver bastante na área da música, né? Então, eles com certeza amam a música e conseguiram se desenvolver completamente. O grupo punk é formado por 4 integrantes, portadores de síndrome de Down e autismo. Certo? Então, olha o exemplo que quando a gente trabalha, eles conseguem se desenvolver totalmente. Aqui eu trago alguns vídeos, mas eu vou ver esses vídeos depois, tá? Aí eu vou explicando, a gente pode até, na próxima aula, ficar vendo só esses vídeos que são exemplos diversos de síndrome de Down, autista, relacionado tudo à música e à dança. Eu trouxe também um artigo, a gente pode também fazer a leitura. Vai fazer a leitura. E agora vamos ver a questão do autismo. O autismo tem as suas características também bem peculiares e particulares, né? Atinge o desenvolvimento intelectual, a mente e o neurodesenvolvimento. Tá? Existem diferentes níveis de autismo, tá? Existem os mais leves e os mais severos. E muitas vezes, gente, o autismo, não só o autismo, mas uma deficiência física, acho que a gente já deve ter falado para vocês, ela não está só relacionada a uma deficiência física. Às vezes, um aluno tem outras deficiências. Às vezes, ele tem autismo e TDAH. Então, ele tem os dois, né? Eu atendi a um aluno lá no LERES, lá no laboratório da UEPA, que ele tinha autismo. Olha aí, tá vendo? Então, às vezes, eles têm mais de uma deficiência. Eu atendi um que era autista e tinha TDAH, e era severo. Severo, a gente tinha que ter totalmente, todo um cuidado, toda uma atenção exclusiva com ele. A gente tentou, porque o laboratório, né, a intenção deles é fazer pesquisa. Eles atendem, né, a população, mas o objetivo é pesquisa. E a gente quis fazer uma pesquisa com ele. A gente começou a fazer uma avaliação física. Nossa, foi muito, muito difícil. Porque se a gente, por exemplo, o banco de wellness, que é aquele da flexibilidade, que você tem que crescer, ele não conseguia deixar a perna reta. Ele sempre pegava e tirava a perna. Estica a perna, ele tirava. Estica a perna. Acho que a gente ficava quase 15 minutos só num aparelho, numa avaliação. E quando a gente conseguia fazer, né, e fazer com excelência, que era bem complicado. Mas eles têm força, eles. Foi uma eu na piscina eu soltei quando ele me agarrou, ele me afundou, e ele pequenininha, tinha 7 anos, deu uma força. Olha aí, tá vendo? Exatamente. E eles, por exemplo, para obedecer, muito complicado, muito difícil. Geralmente eles só obedecem, mas isso, como eu falei, é muito do grau do autismo e da questão da família, né, tá ali. Por exemplo, ele só obedecia a babá que ia com ele.
e só obedecia a ela. Então a gente tinha que estar o tempo todo trabalhando junto com ela, para ele poder seguir algumas coisas que a gente falava, certo? Então, existem vários graus de autismo. Dificuldade de se comunicar e interagir com as pessoas, essa é uma das principais características. Tem muita dificuldade de interagir, se comunicar com os outros, olhar para o outro, falar com o outro. Dificuldade de ter atenção em algo. Quando eles têm, como eu digo assim, quando eles gostam de uma coisa, geralmente eles se desenvolvem bastante. Então, se você encontra algo que eles gostam, tipo assim, pintar, desenvolva isso neles. Desenvolva isso neles porque eles precisam se agarrar em algo até para ser trabalhado, todas essas características neles. A pessoa não consegue fazer e processar várias coisas ao mesmo tempo. Se tu fizeres assim, olha, você vai tomar banho, do banho você vai para a escola, você vai se arrumar você vai para a escola, da escola você depois vai para o balé. Eles não conseguem processar isso tudo de uma vez só. Você tem que, pausadamente, você vai tomar banho. Vai tomar banho, foi banho, acabou. Agora você vai para a escola. Por quê? Isso causa uma confusão mental nele. Na verdade, vendo um vídeo de um autista falando, não era severo, mas ele sabia se comunicar e dizer o que ele sentia. Ele sente uma agonia enorme dentro dele, quando você coloca várias tarefas ao mesmo tempo para eles. Então, eles têm que ser, todas as atividades que você passar para eles tem que ser algo pausado. Você vai fazer isso agora, se concentre nisso. Depois você vai passar outra tarefa. Isso é muito importante saber. Porque nós, professores, a gente pode acabar lidando com o autista. E aí, eles podem, do nada, você está falando um monte de coisa, passando várias tarefas, e eles começarem a ficar agoniados. Então, você já vai entender, alguma coisa tem. E pode ser isso, pode ser outras coisas, mas pode ser isso. Então, você vai falar, você entendeu? Né? Não, vamos lá, você vai fazer somente isso agora. E aí você direciona ele para a atividade que quer. Mas faça só isso, só essa atividade. E aí depois você vai passando os comandos gradativamente. Porque se você passar tudo ao mesmo tempo, não é que eles não consigam entender também, é realmente causa essa agonia mental neles. E outra coisa, como eu falei para vocês, quando você consegue desenvolver bem, vai muito da família, eles também conseguem ter uma vida mais tranquila e lidar melhor com a sociedade, com as pessoas, porque uma das dificuldades deles, né, é se comunicar. Eu tenho uma prima que ela tem 2 anos, só que a família descobriu o autismo dela desde bebezinha. Então, desde bebezinha, mas o autismo dela é leve. Eles desenvolvem nela tudo. Ela tem terapia ocupacional, ela tem fisioterapeuta, ela tem os professores, ela faz parte de uma clínica onde tem uma equipe interdisciplinar. E tudo eles fazem por ela. Eles foram para realmente ter certeza se ela tinha autismo, até porque ela era um bebê, mas eles perceberam algumas características dela, porque a mãe dela é psicóloga. Eles levaram para São Paulo fazer o diagnóstico com neuro, e realmente ela tem o autismo. E eles desenvolvem muito, eles têm todo o cuidado com ela. Uma das conquistas que eles já tiveram, ela tem 2 anos, é a questão do olhar para as pessoas. E a gente sabe que isso é uma das características maiores do autista. Eles ficam olhando para um lado, eles olham para cá. Ela tem isso, mas se você chamar Esther, ela olha para você. Então, isso é muito difícil. Então, eles já conseguiram trabalhar isso nela. Uma das coisas que a mãe dela falou para mim, que eles ainda não conseguiram trabalhar, que é uma das características deles, é andar na ponta do pé. Eles andam na ponta do pé. E ela ainda não conseguiu afirmar o pé no chão. E aí eles estão trabalhando isso. Então, o tempo todo, vira e mexe, quando eles percebem, eles falam, Esther, pé no chão. E aí ela desce o pé e anda. Pé no chão, ela pega, desce o pé e anda. Ou seja, eles estão tentando trabalhar e desenvolver isso. Mas é tudo gradativamente, é lento, é paciência. Mas a mãe dela disse é importante para quando ela estiver maior, ela conseguir, né, se comunicar com os colegas, ter menos dificuldade. E eu vejo que eles têm uma dedicação enorme e desde pequeno. Quem dera que todos os pais aceitassem e fizessem todo esse trabalho desde cedo. Também tem a questão da condição, né?
quem dera se todos os pais tivessem a condição de colocar todos esses profissionais. A gente sabe que tem autistas e outras deficiências que nascem em famílias muito humildes, que além de não terem condições, às vezes não têm esse conhecimento, né? Às vezes não querem aceitar, às vezes não sabe o que o filho tem, vai saber quando usar maior, depois que eles percebem, né? Ou quando a deficiência é muito realmente na cara, por exemplo, síndrome de Down, mas às vezes o autismo é algo que tu tem que perceber, né? Quando é principalmente quando eles estão crescendo, fica muito mais fácil de perceber porque fica muito mais evidente. Mas como eles perceberam, por exemplo, meus filhos, desde bebê, às vezes nem sempre consegue perceber. Né? Você precisa ter muita atenção, porque como é bebê, aí ele só reflete algumas características. Então vai muito do que? Do conhecimento. Se eles não tivessem esse conhecimento, né, de saber essas características do autismo, porque ela é psicóloga, já lidou com pessoas assim, talvez ela não tinha percebido. Teve gente da família que falou, não, essa criança não é autista, falava para ela, na cara dela. Não, para com isso, Thaís. E ela teve diagnóstico por neuro, foi diagnosticado. E tem gente na família ainda que não aceita. E os próprios pais aceitam, já cuidam. E ela chega e fala, ela tem autismo, ela foi diagnosticada. Pode falar. Funções relacionadas, talvez, questão de ter sentido autista, agarrado de morte, pode estar relacionado ao sistema emocional dele, porque ele faz um treino, perdendo um estresse, ele teve outra ansiedade, e é um extremo físico. O extremo físico faz com que ele use uma força maior do que a normal, ou vice-versa. Ele pode ir a um extremo de sensibilidade maior, de não forte. Então, eu extremo outro, extremo muito forte, talvez tenha uma relação muito boa de ficar vivendo ali. Aí, talvez, a explicação da conversa dele. A questão do passo, do estilo autista, eu tenho fazer do grau. No YouTube, ele também andava com o pé, ela se demora não. Aí, o que eu pensei? Aí, fiz, deu uma resultado. Dá dificuldade para ele precisa empurrar ou puxar durante a brincadeira. Aí, para ele conseguir fazer a execução do movimento, ele tem que colocar o pé no chão. Tem que E a quantidade do trabalho faz com que ele acabe, sem querer, se educando. Sim. Então, ele funcionou durante 6 meses e a estudante mudou muito a base do que ele comportamento dele. Exatamente. Eu trabalho na faculdade também, lá na terapia, e a gente vê a importância da educação física adaptada. E simplesmente não entende, né? Não sabe confiar, a educação física é recreação, mas vai acontecer muito grande para eles. A gente está vendo agora com toda outra coisa. Só que a mulher veio falando assim, olha, no trabalho de vocês, e hoje já está com uma cooperação. Olha aí. Por conta do trabalho de vocês, eu nunca vi educação física que pudesse fazer com meu filho. Olha aí. Que bom, né? Que bom que já está tendo reconhecimento. E ele vai ter que baixar a confiança, ele tem que baixar. Então, é esse movimento que a gente trabalha. Que os pais lá de trabalho participam olhando diretamente para a gente ver o que a gente está fazendo. Então, parece que ela é Sim. mas depois eu reconheço que Com certeza. As pessoas começaram a perceber que não é só recreação, a gente pode trabalhar com deficientes, com ditos normais e desenvolver globalmente, né? Não só a questão física, que está muita gente só liga a isso, a questão física, a questão corporal, não, é muito, muito, muito mais além. Exatamente, vai muito mais além. Então, como o Neha falou, a questão da ansiedade deles. E aí a música também pode estar trabalhando isso, essa questão da ansiedade. Lembra que a música, ela pode te levar à euforia, mas ela também pode te levar ao relaxamento. Então, a musicoterapia, vamos supor, é uma alternativa de trabalhar essa ansiedade deles, né? Porque a musicoterapia também pode levar para a questão do relaxamento. Então, olha a música ajudando aí. Então, a gente pode colocar uma aula na sala de aula, músicas, trabalhar músicas onde eles fiquem totalmente eufóricos e depois a volta calma, um relaxamento. Vamos supor, né? Poderia ser uma alternativa. E assim, trabalhando com ele, essa questão da ansiedade. Aqui eu dou o exemplo da musicoterapia.
A musicoterapia, claro, geralmente é feita em clínicas, mas você pode estar fazendo as técnicas de musicoterapia dentro de sala de aula, né? Mas, claro, sabendo fazer e com propósito, com objetivo, né? Se você sabe que o autista ele tem a questão da ansiedade aflorada, você precisa trabalhar isso. E a música voltada para o relaxamento, ela pode, né, fazer com que ele se acalme mais, se concentre mais, relaxe mais. Então, ela pode ser uma alternativa. Então, vamos ver aqui. O fato da compreensão dos sentimentos e da expressão emocional estarem aparentemente preservadas entre as pessoas com autismo, quando elas são expostas às músicas, indica oportunidades e possibilidades amplas de trabalho terapêuticos, que envolvem o desenvolvimento da comunicação, da aprendizagem, da interação social a partir da musicoterapia. Olha aí, a música ela pode estar trabalhando a questão da comunicação, que é uma das características das dificuldades, a questão da aprendizagem, né, e a questão da interação social, que é uma outra dificuldade, né? Então a música pode ajudar nisso. Ele pode também desenvolver um trabalho terapêutico, a musicoterapia. Possibilitar a ação das pessoas com autismo dentro da estrutura temporal da música através de participações livres da exploração de instrumentos e improvisações. Ou seja, se a gente for trabalhar, vamos supor, com a construção de instrumentos, e o instrumento já está pronto, eles podem estar explorando aquele instrumento. E ele vai com certeza gostar muito. Por exemplo, quando eles gostam de algum objeto, eles se prendem totalmente ali, ficam totalmente concentrados e com atenção. Então, aí a gente pode estar trabalhando isso. E o instrumento pode ser esse objeto que traz a atenção deles, a concentração deles. Lembra que uma das características deles é a dificuldade de concentração. Então, quando tem um brinquedo, por exemplo, um instrumento que a gente faça resultado bem colorido, sabe, bem bonito, pode despertar a atenção deles, eles se concentrarem ali e dali relacionar com o objeto. O que seria se relacionar com o objeto? Dali a gente pensa, pode ser algo simples? Não. Ele vai entender a textura, ele vai entender as cores, ele vai entender o barulho da música, ele vai entender que aquele barulho pode causar um som, uma música. Então, tudo isso é desenvolvimento para isso, certo? Dependendo da idade, tudo isso é desenvolvimento. Por exemplo, eu fui para a casa da avó do meu marido, e aí a prima dele, que é autismo, ela estava lá. E aí eu levei o meu balão de aniversário para lá, que era aniversário do meu cunhado, então eu levei o balão também. E aí tinha o balão escrito Letícia e minha idade. Aí o balão, quando ela viu de coração rosa, ela ficou doida. Ela falou, balão, balão, balão. Ela concentrou nesse balão. E aí eu tirei o balão e dei para ela. Ela ficou a tarde toda brincando com o balão. Ela ficava com o balão, ela ficava com o balão subia, ela pegava, o balão subia, ela pegava. Aí quando o balão subia, ela ficava assim. É a ansiedade. É aquela felicidade, euforia de estar brincando com o balão. E ela ficava assim com a mão dela, ela ficava assim segurando, que é uma das características que eles ficam. É uma forma assim de meio que relaxar aquela ansiedade e euforia deles. Aí eles começam a mexer a mão. Então o balão foi o que ela fez ela se concentrar. Então tem certos objetos no caso da escola, com a questão da música e do ritmo, que pode ajudar eles a concentração, a questão da atenção, são instrumentos musicais. Por isso que é legal a gente fazer esse processo da construção dos instrumentos, né? Não só trazer um instrumento pronto. Pode sim, a gente pode trazer um cavaquinho assim para mostrar para eles, para fazer alguma atividade diferente, como teve aquela aula que o professor trouxe o violão, e ele esteve dentro da cadeira e ele estava tocando. É muito interessante. Mas a construção também dos instrumentos que eu fiz essa aula com vocês é muito melhor. Seria até legal, mas vocês já fizeram na casa de vocês a construção do instrumento. Mas seria muito legal a gente fazer dentro de sala de aula. Mas como já está feito, tudo bem. Mas na penúltima turma a gente fez dentro de sala de aula. Foi muito legal construir dentro de sala de aula os instrumentos, porque a gente se coloca no lugar dos alunos. Como é que eles se sentem construindo tudo, acompanhando todo o processo, né, de construção de instrumentos. Oferecer oportunidades de autoexpressão e de vivências criativas, como experiência de comunicação, interação entre pares sem a necessidade de discursos verbais. Ou seja, lembra que a questão da comunicação verbal, ela não é só as palavras. O corpo, ele fala. Né? Quando a gente trabalha e estuda corporeidade na educação física, você entende que o corpo, ele fala. Se você está aqui, né,
com a perna balançando aqui, pode se entender alguma coisa. Será que a Letícia está ansiosa? O meu corpo está falando alguma coisa. Né? Quando eu falo o autista está assim, por que ele está assim? Ele pode estar não estar falando nada, mas está entendendo que ele deve estar ansioso, ele deve estar eufórico por conta daquela expressão do corpo, não é nem a fala. Então, o momento da música, o momento de dança, o momento de ritmo, pode fazer essa expressão de comunicação sem ser verbal. Você se comunicar, principalmente, por exemplo, a gente se comunica olhando. Lembra quando quando a gente tinha nossas amigas que, só olhar para minha amiga que eu já sei o que ela quer dizer? A mesma coisa, às vezes a gente não está falando nada, mas só olhar, tipo assim, olha ali alguma coisa assim, o olhar fala. E eles têm essa dificuldade do olhar, como eu falei para vocês, de que sai em algum lugar, olhar para a pessoa. E aí, peraí, deu só. E aí, a questão do comunicação não verbal é uma das formas que a música e o ritmo podem estar trabalhando neles, certo? Que também é uma dificuldade desses alunos. Oferecer alternativas de expressão e comunicação de modo socialmente adequado. Olha aí, outra forma de se expressar e de comunicar, que é uma das características de dificuldade, de sociabilidade. Apresentar oportunidade para que as pessoas com autismo possam assumir responsabilidade com os demais indivíduos. Por exemplo, quando os mesmos estão produzindo música juntos. Então, quando você coloca um trabalho coletivo, ele começa a ter a noção de sociabilização, a questão de ter responsabilidade pelo outro, de se comunicar com o outro. Então, é muito importante, sim, e deve incluir ele nas atividades grupais, né? Principalmente por essa dificuldade de comunicação. Propiciar o aumento da comunicação verbal e não verbal entre os pares e possibilitar, como a gente já falou, possibilitar a aprendizagem de regras sociais para poder replicar em outros ambientes e contextos. Então, atividades que você faça ali, por exemplo, de comunicação, de dançar, de se comunicar, de falar, de escutar uma música, ele vai reproduzir em outros contextos da vida dele. E aí é nesse momento que os pais começam a perceber a evolução do seu filho. Olha, ele está começando a cantar. Olha, ele está começando a olhar para a gente. Olha, ele está começando a se comunicar melhor. Ele responde mais nos nossos comandos. Ele responde mais quando a gente conversa com ele. E os pais vão percebendo, está melhorando. E aí vem a questão do quê? Agradecimento aos professores, a questão dos nossos professores nos sentimos gratos quando a gente vê esse desenvolvimento deles, porque não só a gente percebe, mas em outros âmbitos que eles estão incluídos, familiares, amigos, no dia a dia deles, eles já vão refletindo esse desenvolvimento. E aí isso é gratificante para a gente, quando os pais chegam e falam, nossa, ele já melhorou muito a questão da atenção, da concentração, da interação, da comunicação, da fala dele. É ótimo, isso é muito bom, né? Escutar quando a gente vê que o nosso aluno está tendo um progresso, ele está tendo uma evolução devido ao nosso trabalho. Vimos síndrome de Down, vimos autismo, agora a gente vai treinar em TDA, TDAH, hiperatividade e dislexia, tá? Vamos lá. A hiperatividade, existe a hiperatividade motora e a cerebral, tá? Então, a hiperatividade motora é frequentemente confundida com as características de uma criança levada, mas a diferença é que ela realmente não para quieta em nenhum momento. E tem muito mais pilha do que outras crianças levadas. E é agitada demais. Algumas podem ter até dificuldade de dormir. Hiperatividade cerebral, caracterizada pela extrema agitação mental, falta de concentração e impossibilidade de focar em uma coisa só. Ou seja, a motora está relacionada mais à questão física. Eles não conseguem ficar parados, eles não conseguem... eles estão o tempo todo agitados, correndo, andando, eles não param. Parece ser uma criança levada, mas ele não é, já é um sinal de TDA. É aí que muitos pais às vezes já começam a perceber que apresenta alguma coisa diferente. Aí eles ficam naquela dúvida, será que ele é uma criança levada, ele não para, ele é agitado, né? Ele é danado, como a gente chama, ou ele realmente apresenta alguma coisa? Ele é algo fora do normal, mais que crianças, o que será?
Às vezes, realmente, o menino é danado mesmo. Não tem TDA nenhum, né? Nem TDAH. Mas, às vezes, ele apresenta. E, muitas vezes, gente, não é nem os pais que percebem. É os próprios professores. Não porque os pais não são atentos, às vezes eles não querem enxergar, ou por falta de conhecimento mesmo. E como a gente estuda isso na faculdade, a gente sabe as características do TA, TDAH, a gente começa a perceber, será que esse menino tem? Mas aí é uma questão muito delicada quando ainda não é diagnosticado, e acontece, às vezes acontece isso. O menino não é diagnosticado, o professor começa a perceber que ele pode ter TDA, TDAH, e aí falar isso para os pais é muito difícil, porque muitos pais não aceitam. Muitos pais falam assim, você está doida? Claro que não. E aí você tem que ter todo o cuidado, até mesmo não só tu falar, mas uma equipe, você, o psicólogo da escola, quem sabe, né? E a coordenação. Porque é necessário eles saberem para conseguir desenvolver aquele aluno o máximo possível. Porque você negar, ele não tem nada, é ruim para ele. É ruim para quando ele estiver maior, é ruim naquele momento, porque ele pode estar desenvolvendo várias habilidades dele, que ele tem dificuldade, e não desenvolve porque não é trabalhado. Né? Então a gente precisa mostrar, a gente precisa tentar, quando a gente não. Vocês podem se deparar com situações assim, de os pais não aceitarem, na verdade, para nem saberem, nem perceberem, e você perceber. Não é claro que nunca você pode diagnosticar. Não, esse menino tem TDAH, eu tenho certeza, porque eu tenho um primo assim, ele tem a mesma. Não, você não pode diagnosticar nunca. Quem pode diagnosticar isso é um psicólogo, né? É o neuro, são profissionais para isso. Eles dão os diagnósticos. Então você pode dizer, você pode dar uma. É, tipo relatório, pode ser que nem seja, então você tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser que você nem seja isso, porque como eu te falei, tem características parecidas de crianças levadas, mas às vezes realmente a criança pode ser levada sem limites, ou senão realmente ela pode ter um TDAH. Né? Então, quando fala sobre a hiperatividade cerebral, está relacionado, claro, não está falando o nome, a questão do cérebro. A criança não se concentra, a criança tem dificuldade de dormir, ela tem uma intensa agitação mental. Né? Então, quando você vê aquela criança que ela não se concentra, ela fica o tempo todo dormindo de um lado para o outro, também é uma das características. E aí você tem que ter cuidado. Né? Você tem que ter uma atenção maior, você tem que vir com estratégias para trabalhar com ele. Quando já é diagnosticado e você sabe que aquele aluno é assim, é bem melhor, porque você já vai buscando meios e a busca e o ritmo pode ser meios de trabalhar isso neles. Até porque o TDA e o TDAH está relacionado à questão da hiperatividade. A hiperatividade é o quê? Ansiedade, agitação, falta de concentração, né? Ou seja, por isso que é bom a gente ver a característica de cada um, porque a gente viu que o autismo tem dificuldade de comunicação, ele é introvertido, já o TDA, TDAH, ele é o quê? Às vezes muito eufórico demais, ansioso demais, talvez expressivo demais, agitado demais, e aí a gente tem que ver um trabalho que de relaxamento, de concentração, de canalização de energia, porque eles têm muita energia. Então, como é que eu posso extravasar essa energia que está toda neles, né? Então, bem aqui eu trago. Qual a diferença entre TDA e TDAH? Tá? Então, o TDA é transtorno de déficit de atenção, ou seja, aquela pessoa que tem dificuldade de ter atenção, de concentração. E TDAH, além da concentração, ela é hiperativa. Então, é mais ou menos assim, é mais ou menos o que eu expliquei aqui, tem a hiperatividade motora cerebral. O TDA é a hiperatividade cerebral, ou seja, dificuldade de concentração, de atenção. O TDAH, ela é a hiperatividade cerebral mais a motora, ou seja, é tudo junto, tá? Então, tem uma diferença. Professora, eu ia conversar sobre a história da transtorno opositora afetiva, que é aquela criança que pode achar que é uma coisa mal criada. Simplesmente não, te afronta. Lá no trabalho, pela criança opositora, a gente fala, faz isso, faz aquilo. Aí ela faz, quando chega lá, não vou fazer. Realmente é a criança com transtorno de opositor.
Verdade. E o cara aí fala, você é criança que porque criança, o pai de educação, a criação. E muitas vezes não é realmente. Eu tive esse polêmica, eu trabalho com crianças assim. Eu vejo muito pai que passa por uma marca, porque ele vai falar, a professora, a requerimento, ou que leva a criança, se ele não filho tem história. Interessante. Muito bom. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento, né? Porque aí, às vezes, a gente está, por exemplo, uma das coisas que o meu marido fala, que o meu marido ele trabalha só com deficientes, autistas, síndrome de Down, tudo, tudo. E ele falou que depende muito, né? Às vezes é uma deficiência e às vezes é também. Uma vez a gente recebeu lá na nossa casa, foi até engraçado. Duas crianças normais, sem deficiência nenhuma, um menino, eles fizeram uma loucura lá em casa, derramaram tudo nas três vezes, era hambúrguer, era isso, era aquilo, era aquilo. Menina, eles quase deixaram cair as coisas lá de casa, foi uma loucura. Aí foi que ele falou, olha, tudo é educação. E os pais assim, olha, o menino falando, aconteceu as coisas. Não. Aí, aí o meu marido falou assim, tudo é educação, porque eu dou aula para autista, para imperativo, e às vezes eu estou com 3, 4 na minha turma e eu consigo fazer com que eles tenham pelo menos uma concentração, eles consigam ficar sentados, e aquelas crianças ditas normais não conseguem parar, então às vezes, claro, os pais algumas coisas, né, que não dão a questão dos limites, a questão de ter impulso, né, com as crianças, e às vezes realmente a gente começa a criticar e às vezes realmente a criança tem uma deficiência. Por exemplo, teve uma vez uma criança estava se jogando no chão no supermercado, e aí meu marido falou assim, toda vez que você vê uma criança se jogando no supermercado, pode ser birra, mas pode não ser. Pode ser alguma deficiência, acontece isso muito lá no trabalho. Então nem julgue, nem olhe. Vídeo que não está vendo, saia de perto, porque às vezes é constrangedor para os pais, às vezes a criança pode ser birra, né? E pode ter alguma deficiência, você não pode sair julgando, não é verdade? Aí ele sempre fala isso para mim. E aí o transtorno de déficit de atenção, que é o TDA, que é a questão da atenção, da concentração, e TDAH é mais a hiperatividade, mais a agitação, certo? Foi igual um primo meu, eu tenho na minha família um primo que ele tem TDAH, e eu acho que é autismo junto dele. Só que a família ela não diz, ela fala só que ele tem só TDA. Ele só tem uma dificuldade de concentração e atenção, mas não é. O menino não para o tempo todo, ele com certeza tem um TDAH, né? Mas ele fala, não, ele só tem um TDA, está trabalhando isso nele. Mas a gente vê pelas características, a gente que conhece e estuda, percebe que não é só o TDA, é o TDAH. Ele não para, ele já tem 15 anos, mas ele tem atitude de criança, de 8 anos. E ele não para, não para, não para, não para. E aí vai da família aceitar também, mas a família cuida, só que ela não fala para as pessoas. Uma vergonha que é uma besteira, né? Não deveria ser, não ter isso. Dislexia. A dislexia, ela não é burrice. Dislexia é a cognição preservada e muitas vezes acima da média. Genética hereditária, a dislexia, caracteriza-se pela dificuldade de aprendizagem para ler e escrever. Tá, gente? Em diferentes graus, portadores não conseguem associar os fonemas às letras. A dificuldade similar nas ciências exatas, chamada discalculia, provoca transtornos similares em relação ao número e operações matemáticas. Então, tem os dislexos e tem a discalculia. O dislexo são as dificuldades de ler e escrever. Né? Mas, claro, tudo isso tem que ser diagnosticado. Né, gente? Às vezes é uma dificuldade que a criança tem, uma coisa que ela está passando, e ela acaba refletindo isso na escrita, né? E na fala. No ler e no escrever. Mas a questão da discalculia é relacionada aos números, dificuldade de cálculo. Às vezes a criança tem dificuldade mesmo, por isso tudo tem que ser diagnosticado. Se percebe que seu filho ou aquele aluno tem alguma dificuldade, fala para os pais,
Olha, leva ele no médico, vê se realmente ele não tem alguma dificuldade para a gente poder trabalhar mais profundamente nele aquilo, né? Então, a gente precisa ter o diagnóstico, mas a gente não pode sair diagnosticando na professora de educação física, certo? Mas a gente precisa ter uma noção porque a gente vai perceber dos nossos alunos, né? Principalmente, na verdade, a questão da dislexia de calculia está mais relacionada ao que vai perceber com as coisas de matemática, português, mas que pode acabar percebendo por alguma atividade que se faça relacionada a número, a ler e escrever na sala de aula, né? E aí, já, por exemplo, um aluno que tu passa uma leitura mais escrita com ele, ele tem dificuldade, muita dificuldade, tu já pode entrar em contato com o professor de português. E como ele é? Ele é assim na sala de aula? Não, ele não, ele tem. Aí, às vezes, a própria professora que te forma. Não, ele tem dislexia. Ah, tá, entendi. Eu vou saber como trabalhar. Você trabalha aí na área de português e eu vou tentar trabalhar com ele aqui na aula de educação física para a gente desenvolver isso nele. É muito legal a questão do trabalho em conjunto também, a questão da interdisciplinaridade, na verdade, trabalho em equipe. E aí a gente vai ver os benefícios da música para as pessoas com TDA e TDAH, né? É nesse exato ponto que entra a música. Olha a importância da música para eles também. Já que a aprendizagem e apreciação musicais exercita as habilidades de que os portadores de TDAH mais carecem, tais como disciplina e concentração. Então, eles têm muita dificuldade de concentrar e de ter disciplina, eles são muito agitados. E a música ele pode fazer essa questão de acalmar, relaxar mais eles. Além disso, a música minimiza sintomas de ansiedade, proporciona bem-estar, seja pelo relaxamento promovido pelo fazer musical, seja pela alegria pela atividade gerada. Então, a música ela pode gerar várias coisas: tristeza, euforia, alegria, relaxamento. Então, ele pode ajudar muito. Se ele for provocar alegria e relaxamento, pode estar ajudando e trabalhando os alunos com TDA e TDAH. Mas o fator que podemos destacar é a melhoria do convívio social, uma vez que a prática musical envolve relacionamentos desafiadores, como a interação entre os músicos e a plateia. Vamos supor que vocês vão fazer uma apresentação musical na escola, ou se vocês vão fazer um aprendizado de uma música. Esse aprendizado vai gerar uma socialização, né? Uma interação com o outro, e isso é muito importante para eles também. Algumas deficiências, como a gente pode perceber, elas são parecidas em alguns detalhes, né? Na questão da concentração, os TDA e TDAH têm dificuldade de atenção e concentração. O autista também tem, né? Então, a gente pode desenvolver, se a gente, vamos supor, ter um TDA e TDAH e um autista em sala de aula, a gente pode desenvolver atividades parecidas com ele. Mas, claro, a gente só vai saber que a gente pode fazer atividades parecidas com eles para algumas características semelhantes deles quando a gente tem conhecimento. Porque se a gente não conhecer, na verdade, a gente, vamos supor, não conhece TDA e TDAH, as pessoas que têm TDA e TDAH, as suas características, e colocam uma música super agitada, eufórica, e eles já são assim, nossa, a gente precisa o quê? Relaxar, eles estão o tempo todo na adrenalina. Então, a gente precisa fazer com que eles o quê? Se acalmem, então a gente precisa conhecer para saber trabalhar, né? Porque senão a gente faz uma atividade e a gente fica mais eufórico, a gente vai ficar, nossa, eu preciso controlar esse aluno. Não controlar que eu vou manipular ele, não. Mas ele precisa ter um momento realmente de relaxamento com ele, de concentração, de atenção. Precisa trabalhar isso mesmo. Por isso é tão importante a gente conhecer cada deficiência, para a gente perceber, né? Tá, a prática de aprender e tocar o instrumento proporciona um aumento significativo de foco da criança e do adolescente ao executar uma atividade prazerosa, bem como canalização da energia oriunda da hiperatividade. Olha aí, se você vai, vamos supor, construir um instrumento, fazer com que ele interaja com o instrumento, toca aquele instrumento, é muito bom. É uma forma de canalização da energia. Isso é interessantíssimo, importante, porque eles têm muita energia. E aí você precisa com que eles o quê? Eles extravasam essa energia que eles têm dentro deles. Assim, a atividade musical é extremamente recomendada para crianças e adolescentes diagnosticadas com TDAH, pois ela proporciona melhorias significativas na autoestima, na interação, na concentração e disciplina através do manuseio de instrumentos e da prática da música. As aulas devem ser totalmente customizadas, respeitando sempre a tolerância de concentração e foco de cada aluno.
Ou seja, a gente precisa conhecer cada aluno para trabalhar de acordo com cada característica, né? Por isso que a gente está estudando aqui. E olha o que a música pode proporcionar a eles. Aumento da autoestima, interação, concentração, disciplina, que é uma das coisas que tem essa disciplina, essa concentração. E a música pode estar trabalhando isso neles. Olha que maravilha. Além disso, a música proporciona o estímulo do hemisfério do cérebro, trabalhando juntos para processar estímulos auditivos, facilitando o funcionamento cognitivo, favorecendo a criança com dificuldade de aprendizagem. Como ele é hiperativo, ele tem dificuldade de concentração e atenção, ele vai ter dificuldade na aprendizagem. Então, a música ela vai ajudar isso, a trabalhar a questão da cognição, da atenção, da concentração, para, consequentemente, melhorar a sua aprendizagem. Porque a música, como a gente viu na nossa primeira aula, ela trabalha diretamente no cérebro. Ela tem resultados no cérebro mesmo. Ela realmente atinge diretamente. Então, a gente pode usar música e deve para trabalhar alunos com TDA, TDAH, autismo, síndrome de Down. Vindo desses três, né? Vendo esses três, são 10 e 11. Vamos entrar alunos cegos e a música. Vocês estão entendendo? Estão com alguma dificuldade, alguma dúvida? Não? Então tá, tranquilo. Bora ver aqui quais são os que faltam. Tá, botão. Vamos lá. Os alunos cegos e a música. O que a gente pode trabalhar com a música e ritmo com os alunos cegos? A expressão, principalmente, porque como eles são cegos, alguns acabam tendo dificuldade em se expressar ou não, isso não é uma regra, tá? Para aluno cego, até porque o aluno cego só tem deficiência naquele sentido, mas a questão cerebral, a questão é tudo tranquilo, né? Então, o saber escutar e ouvir perceber, isso é muito importante, como a gente já falou aqui. Quando você tem deficiência em um sentido, você acaba desenvolvendo o outro sentido mais ainda. Se ele é cego, ele vai desenvolver bastante a questão da audição, do ouvir. A minha avó, ela era cega, mas ela tinha um ouvido, ela escutava quilômetros da gente falando. Quem tá aí? Eu sei que é fulano. E a gente falava, meu Deus, a gente tá falando baixo, a gente tava só cochichando para ela não escutar alguma coisa de comida. Não pode comer isso, não pode tomar isso. O que vocês estão falando aí cochichando? Gente, como é que ela está escutando? Ou seja, eles têm ouvido muito aguçado. Por quê? Foi bem desenvolvido. E ela não era cega de nascença, ela ficou cega, né, depois de um tempo. Então, trabalha a parte cognitiva e a atenção também. Então, por eles ser cegos, eles acabam tendo mais atenção na audição, na concentração, na questão da atenção. E é muito legal porque, como ele não tem um sentido, ele não pode ver a beleza da vida, infelizmente as coisas, a gente pode e deve proporcionar a beleza da vida de outras formas. E uma das formas é escutando. Uma melodia, uma música bonita, faz com que eles o quê? Saiam do seu estado, vão para outro universo, outro conhecimento, tenham outras sensações. Então, a gente, né, vendo, a gente tem outras sensações, outras experiências muito agradáveis. Infelizmente, eles não podem ter, mas a gente pode dar essas experiências de outras formas. No sentir, no escutar, né, um vento, o cheiro de uma rosa, a questão de uma música, de um canto, uma meditação, por exemplo, fazer uma aula de meditação com os alunos, mais assim, voltado para os adultos, porque criança meditar vai ser um pouco complicado, até para os adultos já é meio complicado, eu já tentei fazer isso em sala de aula, consigo levar a meditação, não sei se cheguei a fazer isso com vocês, de massagem, de meditação, eu consigo, mas eu fiz vocês. Acho que foi. Aí, com vocês até que foi tranquilo, porque é uma turma pequena. Mas quando é uma turma grande, eu consigo fazer a meditação com eles. Mas vai levando um processo. Eles vão se acalmando, até... E também não... Bora fazer. Tá aí, uma boa ideia. E aí, eles vão se acalmando. Claro que não é todo mundo que fica concentrado, mas a maioria fica.
E um barulho que estava no início, depois a calmaria vem. Então dá para ver que dá certo. E você pode proporcionar esse momento o quê? Na sala de aulas, por exemplo, alunos do ensino médio, os alunos cegos, uma meditação, barulho de pássaro, barulho de água, de cachoeira. Isso é muito bom, eles vão fazer eles imaginarem. Principalmente aqueles alunos, por exemplo, que se tornaram, né, ficaram cegos depois, não foi de nascença. Né? Então, eles têm uma noção do que é uma cachoeira, do que é o sol, do que é um vento, o vento não, né? Mas as flores, os pássaros. Então, eles vão relembrar, eles vão sair, né? Vão viajar. Então, é muito importante a questão da música, porque pode levar eles a outro universo. E outra forma também de comunicação com cegos é o braille e o instrumento. E tem instrumentos que já tem, né, o braille, que é os sinais dele. No caso, a Libras é para os surdos, o braille é para os cegos. Né? Então, nesse sentido, a música desde o primeiro espaço é uma escola de liberdade, de responsabilidade, de imaginação, de criatividade, emoções e rigor, de camaradagem, associativismo e ação, onde se exercita a inteligência e a sensibilidade. Então, a música trabalha essa sensibilidade, ela trabalha a inteligência, a liberdade de sair dali, de imaginar. Isso a gente percebe pela gente, quando a gente escuta alguma música que faz a gente relembrar alguma coisa. Né? Alguma música no dia do teu noivado, Dona. Se tu escutar, tu vai relembrar, tu vai imaginar, vai trazer boas emoções para ti. E a gente pode causar isso nos alunos certos através da música. E também da dança. E eu trouxe vídeos mostrando. No caso, como eu disse, eles são cegos, mas a questão dos sentidos e ouvidos pode ser muito explorada. Então, a questão de uma dança de salão, por exemplo, eles adoram, porque você pode conduzi-los, eles vão sentir os movimentos das danças, vão sentir a música. Então, é outra forma de trabalhar essas questões junto com a música e ritmo com eles. Uma música rica, com várias características, a gente poder fazer dos modos falando, a conversa, vários planos do céu. A conversa, tem a emoção avançada, né? Aham. Estima negativa, mas a conversa no céu é bem interessante. É. Poucos outros estímulos têm. A atividade física, por exemplo, ela tem que ir muito melhor que a música, mas mecânica, mas muito melhor que a música do cérebro. E os dois juntos, né? Aí Fica perfeito. a gente tem que atuar uma série da musculação, três movimentos, a gente ao invés de você dar um outro legal, Exato. Exatamente, perfeitamente. Isso mesmo, Neiva. Falou muito bem. Isso, muito obrigada, querida. Créditos para mim. O surdo e a música. Então, o surdo, ele, né, claro, não escuta, mas ele sente as vibrações do som. Então, se você está dando uma aula com música, coloque o som alto mesmo, claro, com seus limites, né, que você pode colocar na sala de aula, na escola, mas coloque, porque eles sentem a vibração, certo? Então, eles sentem a música através das vibrações. E os sinais de surdos é as libras. Então, essa foto aí foi de uma professora que estava dançando com o aluno e ela foi descrevendo a música através do sinal das libras, né? E ele foi entendendo a letra, foi dançando junto com ela. E eu acho que eu já dei esse exemplo aqui para vocês, não sei. Uma amiga minha, quando a gente ia para a festa, que ela era da balada mesmo, a gente dançava, quando tocava funk, forró, sertanejo, ela me olhava para ela poder dançar. Então, porque ela era surda. E aí, como ela não sabia que música estava tocando, ela ia embalada pelo movimento das pessoas. Então, quando ela vê pessoas se juntando, é forró, é brega, alguma coisa assim. Quando ela via o funk, alguma coisa, o movimento, ela já sabia que era funk. Mas sempre ela olhava para quem ela estava acompanhada. E como eu saí junto com ela, e ela me olhava e eu falava, tá cantando funk. Eu dizia, né, porque eu não sei fazer os sinais. Mas ela tem uma leitura labial muito boa. E aí, claro que a gente sabe que a gente não deve forçar eles a isso, mas da onde ela veio, da escola que ela veio, era daquilo que eles pregavam que eles tinham que saber a Libras e leitura labial. Era dessa época, né? Então, ela sabe muito bem, foi bem desenvolvido. Até porque ela veio das escolas
do SESEC, ela lidou com pessoas normais, então ela acabou desenvolvendo muito isso, sabe? Então a gente faz muita leitura labial. Quem convive com ela acaba só às vezes falando dessa forma com ela. Só dessa forma. Oi? Sim. Olha aí. Olha aí. Então, porque ela... Olha aí. Tá vendo? Pois é. Então, hoje em dia já se prega outras coisas, né? Que a gente tem que respeitar a língua deles, que é a língua própria, tem que desenvolver as libras. Mas antigamente era muito falado sobre essa questão do desenvolvimento da leitura labial. E ela tem muito isso. Eu me comunicava com ela com a leitura labial e ela se guiava pela dança, né? Através de dando para mim. Então, a questão, por exemplo, na escola, a gente pode desenvolver uma dança de salão com eles. Eles são surdos, mas pode botar uma música para eles sentirem a vibração. Então, são formas de trabalhar a música e a dança com eles. Os surdos conseguem sentir a música, como eu disse, literalmente vibrando por todo o corpo. Geralmente, para os ouvintes, o som, que é uma onda que vibra no ar, vibra os ossos e membranas dos ouvidos. E essa vibração é decodificada pelo cérebro como sons, no nosso caso, que nós escutamos. Quando você é surdo, você recebe essa mesma vibração, mas geralmente existe algum problema nessa comunicação com o cérebro e o surdo acaba não reconhecendo as vibrações como sons, que não significa que eles não sentem a música. Aliás, eles acabam sendo até mais sensíveis a elas do que os ouvintes. É isso que permite iniciativas super legais como Samba com as Mãos, no qual a Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo leva surdos para assistir ao Carnaval paulistano. A batida do carnaval é bem forte, eles sentem aquelas vibrações. E aí a Secretaria Municipal de São Paulo, eles levam os surdos para sentir aquela vibração, aquela emoção no carnaval. Olha que legal. Sentir a vibração na bateria. Ou a banda do silêncio, composta apenas por crianças surdas tocando instrumentos. Olha aí, crianças surdas tocando instrumentos. Outra maneira de fazer a música acessível ao surdo é o recurso de testes em show e em concertos. Muito difícil a gente ver testes de show em concerto, eu nunca vi. O que eu já vi é nas lives, né? A gente começou a ver alguns testes de libras nas lives, agora na quarentena. Agora, em show é muito difícil, né? Felizmente, mas deveria ter sim, né? Deficientes intelectuais e altas especificidades. Quais essas características? Quem são esses? São aqueles que a gente diz que tem mente de criança, às vezes tem 30 anos, mas tem uma mente de 12. Você já viram pessoas assim? Oi? Não entendi. Já viu aquelas pessoas que têm 30 anos, 40 anos, mas têm mentalidade de 12 anos, 15 anos? São as características dos deficientes intelectuais, certo? Então, os benefícios da música para eles são música no processo educativo, música no processo educativo mostrando a integração entre aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social. Confere caráter significativo à linguagem musical. Desenvolve, além da sensibilização musical, fatores como função mental superiores, concentração, memória, coordenação, socialização, auditiva, disciplina, e a música reflete na aprendizagem dos alunos, pois consideramos que educar é oferecer oportunidades iguais aos diferentes, transmitir ao indivíduo informações e conhecimentos que auxiliarão na construção e transformação do seu cotidiano. Ou seja, os deficientes intelectuais também recebem todos esses benefícios. Uma das características principais deles é isso, essa questão dessa idade não adequada, a idade física não adequada à idade mental deles. Mas a questão cognitiva, a questão física é tudo normal, certo? Lógico, se não for acompanhado com uma outra deficiência. E aí, com eles também nós podemos trabalhar a questão cognitiva, social, afetiva, musical, a questão da sensibilidade auditiva. Tudo isso pode ser trabalhado neles. Então, o que a gente pode perceber, gente? Que o ritmo e a música
como eu sempre disse, desde o primeiro dia de aula, ele é o nosso instrumento de trabalho. A gente não vai fazer violão, bateria para a sala de aula, mas a música ela vai muito além somente daqueles grandes instrumentos. Ela trabalha de diversas formas, né? A questão da reciclagem, a questão dos sons, tudo isso é trabalhar com a música, a questão do ritmo, trabalhar a dança, trabalhar atividades recreativas, como eu mostrei para vocês. Tudo trabalha música e ritmo. E como a gente pode ver, a música e o ritmo, desenvolver globalmente as crianças, os adolescentes, dependendo de série, qual for a série, infantil, fundamental e médio. Então a gente pode estar trabalhando com todas as séries da música e ritmo. E pelo que a gente viu, a gente desenvolve todos esses alunos de forma globalmente. Questão cognitiva, social, afetiva, física. Então vamos fazer o uso da música e do ritmo, não só pelos benefícios, mas porque nossas aulas vão ficar muito mais atrativas para eles. Quando a gente coloca música, dança, para qualquer faixa etária, qualquer ensino infantil, fundamental, médio, eles amam. Então, eles vão se voltar para a tua aula muito mais facilmente. Você vai conseguir capturar a atenção deles muito mais facilmente. Fora os diversos benefícios que a gente traz, principalmente e também para os deficientes. Né? Existe a musicoterapia, que a gente pode estar utilizando algumas características da musicoterapia, trazendo para a aula de educação física, assim, a gente pode se apropriar desses benefícios e recursos para ajudar a desenvolver esses alunos, os autistas, TDA, TDAH, síndrome de Down, deficiente intelectual. Então, por isso que é importante a gente conhecer, saber os benefícios da música e do ritmo, saber essas deficiências e o que eles podem desenvolver nos nossos alunos. Quando a gente tem essa consciência, a gente vai falar, eu vou colocar música e ritmo nas minhas aulas porque vai dar certo e vai trazer os alunos para mim. Eles vão gostar mais da minha aula, eles vão sair da minha aula felizes. Porque, como a gente viu, a música ela afeta diretamente o nosso cérebro. E ele pode causar diversas respostas no nosso corpo. De alegria, emoção, euforia, relaxamento. Então, vamos fazer o uso. Por isso que eu trago a aula desde conceito de música, conceito de ritmo e até os benefícios para os alunos com deficiência. Para a gente percebendo todo o processo gradativamente do que a gente pode estar utilizando na nossa aula. Certo? Até porque eu sempre falo assim, que quando a gente pega, vocês, na verdade, vocês alunos, olha essa aula e fala, a gente busca a aula de educação física, o que tem a ver? Será que é realmente importante? Fica aquelas dúvidas. E quando a gente aprende, a gente muda totalmente a nossa concepção. A gente vê que ritmo não é só dança, a gente vê os benefícios que a música traz. Como a gente pode estar utilizando ela na aula de educação física? Porque a primeira coisa que vem eu vou trazer um violão, uma bateria para a sala de aula, o que tem a ver? Educação física com a música, não sou licenciada em música, mas aí a gente vai vendo como a gente pode encaixar a educação física com esses recursos da música e do ritmo nas nossas aulas, não é verdade? Então, semana que vem, a gente vai estar olhando vídeos, artigos, mas em conteúdo é esse que a gente está encerrando hoje, e esse conteúdo é que vai cair para a prova. Então, quem quiser começar já a estudar para a prova, pode olhar esse material, vou colocar tudo lá. Vai ser online. Vai ser igual como foi a primeira, né? Foi tudo online, foi. Então, creio que não vai mudar nada. Tá? Então, podem continuar estudando já por esse slide. Eu vou postar esse slide na plataforma. Vou postar essa aula ao vivo hoje na plataforma também. Tá? E aí, quem quiser começar estudando, ou quiser revisar a aula, e quem não estava hoje na aula, já pode estar olhando a aula ao vivo e o material que eu vou deixar disponível. Tudo bem? Então, por hoje é só. Tenha um bom dia.